Olá, paz e graça ao Senhor, né? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui sobre o homossexualismo, né? Sobre os afeminados, que muitos fazem. Eu vi muitos comentários já em algumas pregações de YouTube, né? Que, conforme está na palavra também, né? Esses não herdarão o reino de Deus. Vamos entender aqui de qual tipo de afeminados e homossexuais que a Bíblia fala, né? Então vamos ver aqui em 1 Coríntios 6, 9. Está escrito assim, ó. Bem, o reino de Deus, vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, não herdarão o reino de Deus. Tá, mas de qual homossexuais que a Bíblia está falando aqui? Os naturalmente gays, que nascem gays? Ou daqueles que se entregam aos desejos lascivos e aos libidos da carne? Há diferença aí. Então vamos ver aqui para entender quem são esses afeminados que a Bíblia estava falando aqui. E em Romanos 2, deixa eu ver aqui, Romanos 1, 22, do 22 até o 27. Para entender quem que é esses homossexuais, esses afeminados aqui. Ó, veja só. Então Paulo fala aos romanos lá, na igreja de Romanos. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a deuses imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Agora, no versículo 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais, né, pelas que são contra a natureza, de mulher com mulher. Né? E também os homens deixam as relações naturais, né, com as mulheres, e se queimam em paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então, eles adoravam, esse pessoal aqui que está falando naquela época lá, eles adoravam aqueles ídolos, tipo, aqueles deuses pagãos, Baco, Astarte, né, que era também uma deusa lá, e eles praticavam orgias bacanais, né, falando que mulher se relacionava com mulher, homem com homem. Então aquilo era natural para eles lá naquela época. Né? Então é isso aqui que a Bíblia está condenando. E hoje, então, é a mesma coisa. Tem gente que se entrega aí a desejos, nasce natural homem, e a mulher que nasceu naturalmente homem, hétero, e mulher que nasceu naturalmente mulher, né, gostando de homem. E com o passar do tempo, levado pelos desejos lascivos, até mesmo casais aí, né, pessoas, homem e mulher já casados, e se desviam para o libido da carne. Né? Eles nasceram naturalmente homem e se relacionam com outro homem, por desejo, por libido da carne, desejos lascivos. E a mulher é a mesma coisa. Nasceu naturalmente mulher, gostando de homem, e com o tempo aí começa a se relacionar com outra mulher, né? Praticando orgias, né? Bacanais. E ao contrário,
Tem aquele que nasce naturalmente, o gay. O homem, ou a mulher que nasce. Você vê desde criança ali, eles têm queda por mulher que gosta de, criança que gosta de jogar, sendo menina, gosta de jogar futebol, não gosta de boneca, gosta de carrinho, gosta de estar junto com a molecada. Né? Já nasce com aquela natureza, diferente da mulher natural. Ela nasce gostando de outra mulher. Então esse é o gay natural. A mesma coisa o homem, feminino, que nasce, gosta de boneca e tal, e naturalmente gay. É uma realidade. Não está escrito na Bíblia. No caso, o vaso vai falar com o leiro, né? Por que me fez assim? Por que me fizesse assim? São os desígnios de Deus, são mistérios de Deus, né? Porque nós viemos aí de encarnações, né? Porque nós somos seres espirituais em corpo humano. E o espírito não tem sexo. A carne, sim, para a reprodução. Mas o espírito não. O espírito é de Deus, a carne é do mundo. A carne herdamos, né? Geneticamente de pai e mãe. Então, de macho e fêmea. Então, para reprodução. Mas o espírito não. Eu acredito que o espírito Deus colocou, que nós temos de Deus, não é para reprodução, é para crescimento. Para ser igual aos anjos. Por isso que Cristo falou para indagaram ele sobre como será no céu lá, né? Quem será marido de quem, mulher de. Tá aí, Jesus falou, não, lá serão todos, não se casarão. Lá serão todos como anjos. Quer dizer, não tem sexo. Por quê? Porque é espírito, não é carne e sangue. Essa é a diferença. Então tem que ter muito respeito com o homossexual que nasce, que é naturalmente, que nasceu. Tem que ter muito respeito, porque é uma criatura de Deus. Ele está aqui cumprindo o karma dele, como nós estamos. Então não pode se julgar todos, né? Os que andam nos desejos lascivos, com os que são naturalmente gay. Tem que ter respeito. Ah, você acha que a pessoa nasceu porque ela quis aquele jeito? Não, porque aquilo é um desígnio de Deus. A pessoa que nasceu paraplégica, num casal perfeito, tem um casal que é perfeitinho em saúde, e nasce uma criança lá, né, doente, paraplégica, com, às vezes sem braço, sem perna. Eles têm culpa? Ninguém tem culpa. Aquilo lá é um plano de Deus. Tanto é que tem a lei da semeadura. O que semear, que mesmo colherá. Na graça, nessa vida que nós estamos vivendo aqui, que é da graça, novo céu, nova terra, não tem julgamento. Não vai nunca ter juízo. Isso aqui é eterno. O reino de Deus é espiritual, é espírito. Deus é o Pai dos espíritos. Está em Hebreus isso daí, é só procurar lá, está lá. Então não se pode julgar a pessoa pela carne. Porque a adoração, Deus nos vê pelo espírito, não pela carne. Deus não olha uma pessoa lá como um gay. Ele é gay, mas Deus olha o espírito, Deus vê o espírito. A diferença dos que andam pelos desejos lascivos da carne. Esses sim precisam despertar em vida. O espírito deles está em vida. Mas os desejos da carne, que limita contra o espírito de Deus que está neles, sufoca eles, não dá espaço para eles. E a religião não ajuda em nada. A religião só põe medo e culpa. Isso que é o demônio. Não, isso é o desejo da carne, é carnal a coisa. Entende? Então, para esses, sim. Para esses, se eles despertarem, eles se livram desses desejos aí. Agora, o que nasce naturalmente, é natural, está falando natural, como você mudou a natureza? Aí leva lá na igreja para orar, mas não vai mudar. Ele é assim, nasceu assim, foi formado assim.
São desígnios, são planos de Deus. Então, existe essa diferença no homossexualismo dos desejos lascivos, que é um homem natural, que se integra para essa carnalidade do mundo, como lá estava acontecendo lá entre os da igreja de Romanos, né? Estava acontecendo isso aí. Mas isso quer dizer que vão perder a salvação por causa disso? Não, porque está bem escrito aqui, ó. Recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Qual que é o castigo que eles merecem? Eles são injustos, certo? Porque eles estão cometendo esses erros, digamos assim, né? Estão cometendo esses erros. Mas eles não estão no reino, eles não estão reinando em vida. Né? Eles não estão reinando. Mas eles não têm a salvação. Eles têm a salvação. Porque é um erro da carne. Então, a carne está militando contra o espírito e está sufocando o espírito. O espírito está conseguindo fluir. Até que se desperte. E se voltar à terra, se o povo voltar à terra, se ele, no caso, o dia que ele voltar para a terra, que morrer, e se ele não gerou, se ele não ressuscitou em vida, não acordou o espírito em vida, morreu no erro, morreu errando, né, destruindo casamentos, destruindo, morrendo em vida, né, praticamente. O espírito dele vai voltar, vai encarnar novamente. Porque o espírito tem que evoluir. O corpo fica aqui mesmo, a carne fica aqui, mas o espírito tem que evoluir. O sentido é esse. Não é o corpo, é o espírito. Então, por isso que ele fala aqui que não vai. Que o castigo merece por causa dos seus erros, em si mesmo. Pronto, não tem mais o que dizer. Ele está dizendo aqui que vai morrer, que vai aniquilar esse espírito? Não. Não. Ele vai voltar, ele vai ter que se evoluir. Geração vai, geração vem e a Terra permanece. E outra prova também que não perde a salvação, está em 1 Coríntios, deixa eu ver, 1 Coríntios 5:5. É sobre aquele da igreja de Coríntios que estava acontecendo incesto lá. Incesto era entre o senhor, no caso judeu, ela tinha um filho, né, que estava se relacionando com a madrasta. Daí veja o que Paulo falou. Então, 1 Coríntios 5:5. Entreguem esse homem a Satanás, para que seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Quer dizer, ele estava lá na igreja, participando da igreja lá, né, da congregação. Não é igreja, é congregação, porque no tempo se falava igreja, é congregação. E descobriram que ele estava cometendo incesto. E Paulo mandou tirar ele, afastar ele da igreja, entreguem esse homem, né, para Satanás. Quer dizer, o que é Satanás? Satanás é a própria nossa carne. Nosso maior inimigo é nós mesmos, é a nossa natureza humana, é a nossa carne, os desejos. Não é um espírito do Satanás, que fala Satanás, que vem no corpo da gente e faz a gente errar. Não, não é isso. É a carne. É a carne, os desejos da carne. A natureza humana. Isso que foi entregue a ele, a própria natureza dele. Isso que quer dizer. Né? Para que o seu corpo seja destruído. Vai destruir, porque só no erro, ele destruiu já, né? Foi afastado da igreja. O escândalo que ele formou na família dele, né? Do pai dele, acabou. Houve morte no relacionamento da família ali. Mas o seu espírito seja salvo para o dia do Senhor. Então ele perde a salvação porque ele cometeu adultério? Não perde. Não. Só que ele foi afastado.
E para ele não contaminar os outros. Para ser aqui, você vê como lição, ele foi retirado. Foi retirado da igreja, não tinha direito nem de participar da Páscoa. Então tá aqui, ó. Paulo falou assim, ó, um pouco de fermento, um pouco mais de fermento, toda a massa, né, se perde. Então vamos comemorar a Páscoa no mesmo capítulo. A Páscoa não com pão que leva fermento, o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, porque o pão da natureza, da pureza e da verdade. E esse rapaz, ele era o contrário, ele estava na natureza carnal, né? Ele não tinha nascido em espírito ainda. Então é isso, então, não perde a salvação. O corpo, sim, o corpo é uma destruição. O nosso corpo é destruído aqui. Nosso corpo, porque não é para lugar nenhum, é daqui. Mas o nosso espírito não. De jeito nenhum. Ele não é. Vamos ver. 1 Coríntios 3,13. 1 Coríntios 3,13. Que fala de salvação de novo. O dia de Jesus, o dia do juízo, que é o dia de Cristo, que foi o dia do juízo, que aconteceu em 70 depois de Cristo, vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pelas obras, né? Obras da lei. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa, no caso deles lá naquela época, porque na graça não tem juízo. Para nós aqui não tem juízo. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho, que é das obras que eles faziam. Se aquilo que alguém... Não é obra de construir casa e nada, é obras da lei. Que eles tinham que jejuar, tinham que fazer, né? O que estava na lei lá de Moisés. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho, das obras que eles tinham que fazer, né? Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, quer dizer, ao julgamento, né? Então o construtor receberá a recompensa. Agora que vem, ó. Mas se o trabalho deles, lá no caso, né, naquela época, mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, se for condenado, então esse construtor, essa pessoa, aquele judeu lá, né, perderá a recompensa. Por isso que Jesus falou, né, que ele viria em juízo para dar a cada um o seu galardão, conforme as suas obras, né? Um para a destruição, outros para a condenação, tal, né? Mas veja só, mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Pode ler, vocês podem conferir isso em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 ao 16. Porque ele já estava trazendo o reino dele. Quando ele vem em 70, ele trouxe o reino espiritual dele. Nós reinamos aqui, é espírito. O que ele estava condenando, o que ele era condenado, era o corpo. O pecado foi condenado no corpo. Então o corpo fica aqui na terra. O que vai, interessa, o que importa para Deus é o espírito. Então é isso. Então vamos não julgar todos como iguais. Tá? Existem os que praticam o pecado, o erro, porque o pecado também não existe mais, sabe? O pecado, o que era o pecado? Era a transgressão da lei. A lei foi o quê? Foi consumada na cruz. A condenação, não existe mais condenação. Romanos 8, 5. Né? 8, 5 fala assim, que a lei do Espírito de vida, que é Cristo, né? Nos livrou, ou te livrou da lei, do pecado e da morte. Porque antes da cruz, não tinham relação com Deus. Todos estavam mortos espiritualmente pelo pecado de Adão, que foi a desobediência. Mas Deus, em Cristo, nos reconciliou.
nos vivificou. Hoje, né, a morte não existe, a morte espiritual não existe, né? Então o nosso espírito, quando nós morremos, né, já não vai para baixo, vai para cima, volta para Deus. Mas não para condenação nem para juízo. É para nós ser avaliados espiritualmente, né? Alguns que já são justos, já não voltam mais para esse plano, vai para, já vive, já reina aqui, né? E já vai para a morada celestial, vai ser como os anjos, o justo, né? O justo é do reino. O injusto, que anda nos desejos lascivos, que, né, que não ressuscitou o espírito em vida, pelo contrário, a carne subjugou aquele espírito, né? Então ele vai, mas não vai para o reino, mas também não perde a salvação. Só que ele volta, ele vai voltar. Se ele foi um assassino, se ele não se consertou nesse plano aqui, não deixou o espírito que estava nele evoluir, a natureza não deixou, né? O diabo, que eles falam, porque a natureza, a carne, né? Não deixou o espírito evoluir, esse espírito vai voltar, vai encarnar, vai nascer novamente aí em outro ser, né? Porque nós somos, já falei, nós somos seres espirituais que habitamos no corpo humano, não é ao contrário, não somos humanos que habitamos no espírito, ao contrário. Isso é a criação de Deus. Por isso que o reino é espiritual é eterno, de geração em geração. É eterno, é sem fim. Por isso que é para a salvação de todos. Não tem inferno, ninguém vai para o fogo, nada disso. Vai, mas volta. Uns não voltam mais desse plano, outros voltam porque tem que se aperfeiçoar, tem que atingir a perfeição, para ser igual aos anjos, para herdar o reino celestial. Então, pessoal, só queria falar mais sobre isso, né? Essa confusão aí que o afeminado, que o homossexual não tem a salvação. Todos têm a salvação. E aquele que é natural, que nasce o gay natural, é isso aí, claro que tem direito ao reino. Desde que ele se una com outro ser, né, para formar um só, e que seja fiel, que tenha fidelidade, que tenha uma vida digna, né, e que ande nos caminhos de Deus, respeitando a todos, não sendo pessoas escandalosas, né, sendo cristãos mesmo também, né, porque Deus não faz exceção de pessoas. Ao contrário daquele que se torna um homossexual, sendo ele nascido hétero, não hétero, e a mulher nascida realmente uma mulher que gosta de homem, depois se entrega a essas perversividades, ele está no erro, está errando o alvo. Ele não é um gay natural, ele está em depravação, entendeu? Mas ele também não perde a salvação. Ele já não reina em vida, mas também não perde a salvação. Tem diferença entre salvação e reino. A salvação é o espírito que não alcança o reino. Ele vai voltar, vai ficar aqui, encarnar quantas vezes eu preciso até ele alcançar a perfeição. Eu vou dizer isso para vocês, eu não sou espírita, mas é o entendimento que eu tenho. É o que a palavra está me mostrando. Você pode procurar em Hebreus, que está escrito em Hebreus lá. Digite aí, Deus é o Pai de todos os espíritos, Pai dos espíritos. Não está dizendo Deus Pai da carne, do homem, não é? Nós somos descendentes de pai e mãe aqui da terra. Mas espiritualmente, o meu eu aqui, é de Deus. Assim como você também. E o que nós semearmos aqui, mesmo colheremos. E Deus que nos dê a permissão de cada um que consiga colher aquilo que semeou aqui antes de descer ao pó a nossa carne, né? E que com certeza nós tenhamos o Espírito de Deus
que é teu espírito que Cristo de Deus? É ter paz, tranquilidade, autodomínio, a fidelidade. A fidelidade. Fé e fidelidade. Fique na paz e na graça de Deus.